Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Eletrotécnica do Goltec. Nessa aula, a gente vai dar sequência ao nosso tema Análise de potência em circuitos em corrente alternada. Na primeira parte da aula, a gente viu sobre o triângulo de potência, sobre a definição de potência complexa, mostrando que ela é composta por uma componente real e uma componente complexa. Componente real, a gente dá o nome de P, que é a potência ativa. Essa potência ativa, ela está relacionada ao elemento resistivo da carga RLC, da carga que está ligada em CA, né, a carga que está consumindo potência em corrente alternada. E aí, esse P é a parte real aqui da nossa potência, que é um número complexo. Esse P ele está associado também com a produção de trabalho útil por esse elemento resistivo. Vimos também que a componente complexa é a potência reativa, Q, medida em volt-ampere reativo, e que ela está associada aos elementos L e C do circuito. Para um circuito qualquer, a gente aprendeu a calcular essas componentes. Primeiro, a gente entendeu que as componentes totais, né, de uma carga mista, elas devem ser encontradas através da soma das componentes das potências individuais de cada elemento. Então, na potência total ativa, a gente tem que somar as potências ativas de cada resistor, P1, P2, até aqui o P, NR, que sendo NR o número de resistências. A mesma coisa para o QL e para o QC. Vimos também que o Q total é uma combinação do QL com o QC. Dependendo dessa combinação, a gente vai ter um Q resultante para cima ou para baixo, aqui no nosso eixo dos números complexos. Lembrando que o triângulo é uma representação da potência complexa no plano complexo, né, no plano de Arcangauss, mas a gente simplifica com esse desenho do triângulo. Então, se a gente pode ter um triângulo voltado para baixo, né, no quarto quadrante, ou para cima. Isso acontece, a gente não tem triângulo nesses dois outros quadrantes, porque a potência ativa ela é sempre positiva, então ela está sempre aqui no eixo real positivo. A partir, então, dos cálculos das componentes P total e Q total, a gente acha o S total associado a um circuito qualquer. Esse S total complexo, então, vai ter esse formato na forma polar. A gente pode escrever também esse S total na forma retangular, e aí a gente teria a seguinte coisa, um ST. O ST ele pode vir com esse circunflexo, com o negrito, pode vir também com a barra, tá? A gente pode ter essas três representações. E aqui a gente poderia escrever o S complexo também na sua forma polar, sendo um módulo e um ângulo θ, ok? A gente pode converter essa forma retangular na forma polar e escrever o S dessa maneira. Aqui também a gente escreveu usando a notação em negrito, e o módulo dessa potência é esse tamanho dessa hipotenusa, que pode ser calculada através do triângulo de Pitágoras. Então, o triângulo de Pitágoras nos dá aqui a hipotenusa do triângulo, que seria o módulo do S complexo, o S aparente. Ele é dado pela raiz dos catetos ao quadrado. Então, aqui seria a raiz de PT ao quadrado mais o QT ao quadrado. E a gente consegue encontrar o triângulo para um circuito RLC qualquer. A gente deu um exemplo genérico mostrando um circuito misto, e aí mostrando as expressões que a gente pode utilizar para o cálculo de P, QC e QL, né? E aí fazendo a composição de acordo com os valores de tensão e corrente em cada componente. Uma observação importante é que esses valores devem estar em termos de valor RMS, tá? Em todo o cálculo de potência. O valor de tensão e de corrente ele deve ser colocado, né, em forma de valor RMS. E agora, nessa segunda parte, a gente vai aprender a calcular e encontrar o triângulo. Aqui a gente encontraria, então, o P total, o Q total,
o S total módulo, né? O que a gente teria? Um PT ao quadrado mais QT ao quadrado, conforme a gente viu, e o triângulo a gente conseguiria definir através dessas componentes. Então, aqui seria a nossa potência aparente ST, o nosso PT e o nosso QT. Aqui a gente vai ter um ângulo θ, que é o ângulo da potência complexa. Então, a potência complexa vai ser um PT mais JQT. Ok? Uma outra forma de calcular e determinar o triângulo para um circuito qualquer, RLC em corrente alternada, é usando a definição da potência complexa, que a gente vai ver agora. Então, a potência complexa ela é definida como a multiplicação do fasor tensão pelo complexo conjugado do fasor corrente. O que é o complexo conjugado de um número complexo, né? Se a gente está, por exemplo, com o I na forma retangular, se isso aqui é um fasor I, né? A gente vai ter um A mais JB, por exemplo, ok? O complexo conjugado desse número é um número que mantém a parte real e inverte o sinal da componente complexa. Isso na forma retangular. Se a gente estiver enxergando o I na forma polar, nós teríamos um I que tem um módulo com ângulo θi, e o complexo conjugado na forma polar de um número qualquer seria, então, o I complexo conjugado, ele tem esse símbolo, tá? Seria um I com um ângulo com o sinal invertido. Então, a gente teria aqui um menos θi. Ok? Isso é o significado do complexo conjugado de um número complexo qualquer. Ok? Isso aqui, né, sempre em ampere. Então, por definição, a potência complexa ela é a multiplicação do fasor tensão e do complexo conjugado da corrente para um circuito total, né? Um circuito qualquer. Quando a gente faz a multiplicação desses dois fasores, a gente vai ter a multiplicação dos módulos na forma polar, né? E como a gente está falando de complexo conjugado, aqui a gente está falando de um V com ângulo de θV vezes um I com ângulo de menos θI. Quando a gente faz a multiplicação de números complexos, a gente multiplica os módulos e soma os ângulos. Multiplica os módulos, então aqui a gente teria, na verdade, isso aqui são os módulos, né? O fasor já está representado em cima. Então, multiplicação dos módulos e soma dos ângulos. Só que o ângulo aqui do I está negativo porque é o complexo conjugado. Então, essa aqui é a definição, é a expressão que define a potência complexa em forma de multiplicação de fasores de tensão e corrente do circuito. Okay? Lembrando que isso aqui pode vir com chapeuzinho e pode vir também com o negrito para indicar a potência complexa. Bom, como que a gente pode usar essa expressão para calcular o triângulo, para encontrar um triângulo de um circuito qualquer? A gente vai, a partir do circuito equivalente, encontrar, dado uma tensão, né, dado o fasor tensão total, a gente precisa encontrar o fasor corrente total. E aí a gente vai usar o modelo de circuito equivalente para fazer essa análise. Então aqui eu coloquei o mesmo exemplo anterior. Nesse exemplo, então, o primeiro passo seria achar o Z equivalente. Como a gente acha o Z equivalente? Fazendo associação, como se a gente estivesse fazendo associação de resistores, porém usando a definição de impedância, né? Usando o valor das impedâncias no lugar das resistências. Então aqui a gente teria o Z1, o ZC1 em paralelo com o ZL, em paralelo com o ZC2, o resultante dessa associação em série com o R. Isso seria o cálculo do Z equivalente.
E aí a gente representaria esse circuito através desse desenho. Um V total sendo aplicado num Z equivalente, dando origem a um I fasorial que tem esse sentido. Lembrando que pela definição de impedância, né, impedância é sempre a relação, a razão entre a tensão total, no caso de um circuito total, né, é sempre uma tensão, fasor tensão sobre fasor corrente, e a gente isolaria a corrente e acharíamos o seu valor. Em posse do valor de I e do valor do fasor V, nós podemos calcular o S complexo. Então, o S complexo aqui a gente pegaria o V módulo e o I módulo, né? São os módulos desses fasores, multiplicaríamos, acharíamos esse módulo, que é a nossa potência aparente, e pegaríamos o θ de V e o θ de I. Lembrando que os valores aqui, se o problema der o valor da tensão em termos de valor de pico, né? Como a gente já estava acostumado, mostrar o fasor, o V, ele até agora foi um valor, um VP, com o ângulo de fase da onda, né? Se for informado o VP, a gente tem que achar o VRMS, tá? Então, isso aqui, olha, é valor RMS. Não podemos esquecer isso. Como que a gente calcula o valor RMS de uma senoide? A gente pega o valor de pico e divide por raiz de 2, tá? Somente por causa da senoide. Então, normalmente o que vai acontecer é do próprio fasor tensão já vir em termos de VRMS, ok? Isso pode vir assim, com o θ, ou pode vir um V com θV e volts RMS. Pode aparecer também, tá? Mas se não, a gente tem que converter para poder utilizar a definição aqui, a expressão da potência. Então, a gente tem duas maneiras de encontrar a potência, através dessa expressão e através do cálculo das componentes individuais. Lembrando que essa potência S, ela também pode ser escrita, então ela pode ser escrita com S, ângulo, com módulo S com ângulo θ, lembrando que θ, então, eu vou colocar aqui que o θ é o θV menos θI, né? E que isso aqui é a forma polar do P mais J que nós vimos anteriormente, tá? Então, isso aqui é uma outra maneira de encontrar essas componentes e também a partir disso, né, encontrar o triângulo de potência. Então, o triângulo de potência seria... Bom, vou colocar aqui, ficou um pouco confuso, né, o espaço aqui, mas que a gente teria um triângulo de potência para esse circuito, que seria um S, um P e um Q, ou um S total, Q total, né, a gente pode também escrever dessa forma. Tudo bem? Então, essa é uma outra maneira de encontrar o triângulo de potências para um circuito qualquer. Então, quando a gente vai saber como utilizar uma forma ou outra? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de circuitos para a gente poder perceber a aplicação. Então, vou comparar o circuito A com o circuito B. No circuito A, para que nós pudéssemos utilizar a primeira maneira de cálculo, que é fazendo o cálculo das componentes P e Q, então aqui a gente teria um P, que é o P desse resistor. Então, a gente teria um P aqui, a gente teria um QC e teríamos um QL. Ok? Passar isso aqui para cá. P, QC, QL. Para calcular essas componentes, o que a gente teria que utilizar? Uma daquelas expressões que a gente vai recordar agora. Então, as expressões são, para P, é o V vezes I ao quadrado vezes R, ou V ao quadrado sobre R. E a mesma coisa para o Q, né? V vezes I ao quadrado vezes a reatância e V ao quadrado sobre XC.
Observem que em todas elas, ou aparece só a corrente, ou aparece só a tensão, ou aparece as duas. Então, de toda maneira, a gente precisaria ou da corrente no elemento e de sua tensão, ou somente da corrente, ou somente da tensão. Se a gente olhar para o primeiro circuito, o que a gente vai observar? Bom, utilizando a primeira técnica aqui para o circuito A, nós teríamos que achar a componente P, a componente QC e QL para poder achar a componente Q total e depois traçar o triângulo de potências para esse circuito, que teria então essa cara, aqui um P, aqui um Q ou Q total, né, que poderia ser também Q total, e um S total. Essa seria a primeira maneira. Mas, para, então, calcular o P, por exemplo, o que a gente precisaria? Ou da corrente no resistor, para usar a expressão P igual a R vezes I ao quadrado, ou precisaríamos da corrente aqui, né, para usar essa primeira, ou da tensão no resistor. Então, lembrando que é a tensão no resistor e a corrente no resistor, tá? Então, a tensão aqui seria a queda de tensão mostrada, indicada pelo fasor VR. E a corrente seria a corrente total do circuito, porque a gente está falando de um circuito sério. Para calcular o I total, né, que é o I do resistor, a gente precisaria primeiro encontrar o Z equivalente. Então, a gente representaria esse circuito original através do circuito equivalente e precisaríamos calcular o Z equivalente para poder achar o I do circuito, que seria, então, o fasor V sobre Z equivalente. Então, consequentemente, para achar o VR, a gente precisaria do I, porque o VR é a queda de tensão no resistor, que é o R vezes I, ok? Então, de cara, o cálculo de VR já seria descartado, né? A gente já ia descartar isso aqui, porque exigiria mais uma conta. Então, mesmo para achar o IR aqui, a gente já precisaria calcular o Z equivalente. Então, como que é mais fácil? Qual que é a forma mais direta de achar esse triângulo para esse circuito? Visto que a gente já vai ter que calcular o Z equivalente. É fazer da forma que eu vou mostrar aqui no exemplo. Então, olha, o Z equivalente, para calculá-lo, o que a gente faz? A associação aqui é série, então a gente soma as impedâncias, como se a gente estivesse somando resistências, né? Porém, a gente vai usar a impedância dos elementos, então é 20 com menos J20, que é o ZC. Então, isso aqui é a impedância do capacitor, e o ZL, que é a impedância do indutor. Fazendo essa soma, a gente tem 20 menos J15, então o Z equivalente pode ser dado na forma retangular ou na forma polar, que é 25 com ângulo de 36,9 graus, isso tudo em ohms. Com o Z equivalente, a gente vai calcular o I. Observem que, se a gente vai usar a expressão do S, que foi dado, né, se a gente vai usar a segunda técnica, usando a expressão que define o S, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do módulo de V em valor RMS, do módulo de I em valor RMS e do ângulo, que é o θ. Então, isso aqui é o ângulo θ, que é o θV menos θI. De cara, o que a gente pode olhar a partir desse valor de Z equivalente? Vocês lembram que nós conversamos nas primeiras aulas sobre, então, triângulo de impedâncias e diagrama fasorial? Nós conversamos que, para um circuito qualquer, o Z equivalente, se a gente representá-lo no triângulo de impedâncias, a gente vai ter aqui uma componente resistiva, uma componente reativa e o nosso Z vai estar aqui. E aí, o que a gente viu? A gente viu que o ângulo dessa impedância, esse θ, é justamente o ângulo
comparando o diagrama, o triângulo de impedâncias com o diagrama fasorial entre corrente e tensão, esse ângulo é exatamente o ângulo entre o fasor tensão e o fasor corrente nessa carga, nessa carga Z, tá? Então, isso aqui seria o Z equivalente, tá? Dependendo do que a gente está analisando. Então, a gente viu que esse ângulo do triângulo de impedâncias está associado ao diagrama fasorial. Então, esse aqui é o triângulo de impedâncias, ou de impedância. E esse aqui é o diagrama fasorial para um circuito qualquer. O que a gente vai observar? Que também no triângulo de potências, o ângulo desse triângulo vai ser exatamente o mesmo ângulo que a gente já viu antes, que é o ângulo θ, que é o ângulo tanto, né, do triângulo de impedâncias como do diagrama fasorial. Então, isso aqui, olha, vai ser coincidente. Para o triângulo de potência, a gente também vai ter esse θ, que é, então, θ a gente sabe que é θv menos θi. Então, aqui a gente teria um P, aqui a gente teria o Q. E aí, se a gente olha para o ângulo do Z, o Z equivalente, isso aqui já é o nosso θ. Observem que isso aqui já é o θ. Então, isso aqui já é o ângulo da impedância complexa que a gente quer achar. O que vai faltar? O VRMS, módulo, observe que é o módulo, tá? Não é o fasor, não tem o tracinho, então é a multiplicação dos módulos para achar o módulo resultante. Esse módulo resultante aqui é a potência aparente. Então, a gente vai precisar do VRMS e do IRMS. O VRMS, como que a gente vai calcular? O V módulo RMS. No circuito, no problema, foi dado o V normal, V de pico. Então, aqui é 60 com ângulo de 30 graus. Então, olha, se a gente quer só o módulo, a gente só vai pegar o módulo aqui. Não vai precisar desse ângulo do V, então isso aqui é o fasor V. Então, vamos pegar esse 60, que é o valor de pico, e vamos dividir por raiz de 2. Então, vai ser 60 sobre raiz de 2. Para a corrente, a mesma coisa. Então, o IRMS vai ser o valor de pico aqui do fasor, o módulo desse fasor I. Antes disso, né, eu esqueci de falar. Para calcular o I do circuito, o I total, a gente pega, então a definição é I fasor, V fasor sobre Z equivalente. Só que, como a gente só quer o valor, o módulo, né, lembrando que é módulo em RMS, a gente vai pegar somente o módulo do fasor. Então, o módulo do fasor tensão é dividido pelo módulo do Z equivalente. A gente vai achar o módulo da corrente em termos de valor de pico. Uma observação importante aqui é que nesse cálculo do módulo de I, a gente vai pegar o módulo de V e o módulo de Z equivalente. Então, a gente tem que representar o módulo aqui, porque esse Z equivalente ele é um número complexo, com módulo e ângulo. A gente quer somente esse módulo, a gente informa dessa maneira. Tudo bem? Para diferenciar o número complexo de somente o módulo do número complexo Z equivalente. Se a gente quer o valor RMS, a gente vai pegar esse valor de pico 2,4 para a corrente e dividir por raiz de 2 também. Lembrando que a corrente também é senoidal. E aí sim a gente vai substituir na nossa expressão do S. Então, se a gente substitui esses valores na expressão, a gente vai ter 60 sobre raiz de 2 vezes 2,4 sobre raiz de 2, com o ângulo θ, que é o próprio ângulo da impedância equivalente. E aí a gente já achou o S complexo na forma polar. Mas, para a gente desenhar o triângulo de potências, né, que é o nosso objetivo, então aqui a gente precisa do triângulo de potências, ou de potência, nós precisamos achar as componentes, o tamanho e valor das componentes P e Q. Para isso, então lembrando que isso aqui
é o nosso S, né? Isso aqui é o nosso θ. O que que a gente precisa? A gente pode somente converter esse número na forma polar para a forma retangular, usando a própria calculadora mesmo. Então, se a gente converte isso aqui, a gente vai ter uma componente real, que é o P, e uma componente complexa, que é o Q. E aí a gente consegue desenhar o nosso circuito. Ok? Então, nesse método, a gente não calculou, a gente não partiu do cálculo de P e Q para poder achar o circuito. A gente partiu do cálculo do S diretamente com o fasor, ou com, né, os valores de tensão e corrente e o valor do ângulo, para depois encontrar as componentes e desenhar o circuito. Ok? Isso é a forma mais direta para esse circuito. Agora, pode acontecer, como eu vou mostrar, que seja mais fácil ou mais direto a gente calcular as componentes P e Q para depois achar o S hipotenusa e o S complexo. Isso é o caso aqui do circuito da letra B. No circuito da letra B, foi dado no problema o fasor tensão total, então isso aqui é o V total. Ele foi dado no problema, lembrando que ele não está em valor RMS. E a gente, como o circuito é um circuito paralelo simples, a gente sabe que esse V está aplicado aqui, está aplicado também no capacitor e está aplicado no indutor. Então, o que a gente conclui? Que a gente sabe, a gente conhece o VR, né, a tensão no capacitor, no resistor, o VC e o VL, porque eles coincidem com a tensão da fonte. Por isso, a gente pode usar a expressão V ao quadrado sobre R, V ao quadrado sobre XC e V ao quadrado sobre XL diretamente, porque a gente já sabe os V's nos elementos. Tá? A gente não precisa calcular as quedas de tensão, como foi nesse caso, olha, tá vendo? O V aqui, ele não é o VR, nem o VC, nem o VL. Ele é o V total, que é a soma desses V's em cada elemento. Então, aqui a gente tem que usar aquele método do circuito equivalente. Aqui não, a gente já sabe V, R, VC e VL. Então, a gente já pode partir para o uso dessas expressões. E aí, o que a gente vai ter? Lembrando, novamente, que sempre para cálculo de potência, o V tem que ser RMS. Vou fazer mais forte aqui. V, RMS, aqui também é RMS, isso aqui também é RMS. Esse V é um módulo em valor RMS do fasor V, então não entra ângulo, ok? Não entra ângulo nesse cálculo de P, Q, C e QL. Então é só o 30 sobre raiz de 2 para calcular o RMS, dividido pela resistência, eu vou achar o P. Mesma coisa para o QC. 30 sobre raiz de 2, VRMS sobre XC, que já foi dado aqui. Fazendo os cálculos calculando os valores, então, a gente tem 2,12 watts para o P, o QC igual a 0,848 volt-ampere reativo e o QL igual a 0,707 volt-ampere reativo. Para encontrar o Q total, né, o Q total do circuito, a gente vai fazer o QL menos QC. E aí a gente vai observar que o QC é maior do que o QL, portanto a gente vai ter um Q negativo e o nosso triângulo vai ter a componente Q para baixo, né, no quarto quadrante. Então isso aqui é 0,707 menos 0,848 volt-ampere reativo. Bom, aqui então a gente tem o resultado menos 0,141 volt-ampere reativo para o Q. Então, o nosso triângulo, observem que ele vai estar para baixo, o Q resultante é negativo. Então, nós teremos um P, que é a componente real, um Q, que é a componente complexa. Fazendo a projeção de Q, né, a gente vai conseguir desenhar o nosso triângulo.
né? Então, aqui, esse valor é o valor de Q, P, Q e a hipotenusa S. Também temos o ângulo θ. Para calcular o S, a hipotenusa é a raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Q ou Q total, P total, tá? A gente pode colocar o índice total aqui também. E o θ, a gente pode achar usando a função seno a menos 1, por exemplo, seno a menos 1, de cateto adjacente, que é o P, sobre a hipotenusa, que é o S. Ok? Isso aqui, lembrando que o seno, né? Se o seno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, o ângulo, né, é a função seno a menos 1 usando aqui o valor do próprio seno. Ok? Né? O ângulo que tem esse seno, isso aqui acontece. Então, aí a gente consegue traçar o triângulo através... Então, a gente observa que a gente começa calculando as componentes de potência para cada elemento, e a partir dela a gente consegue escrever o S complexo e traçar o triângulo. Qual que é o S complexo aqui? O S complexo, ele tem o módulo S e o ângulo θ. Ok? O ângulo θ aqui a gente pode calcular para poder completar as nossas informações, e o S também. Bom, mesmo sem fazer os cálculos, a gente vai observar o seguinte: como a gente tem um P que é 2,12 watts e um Q que é menos 0,141 volt-ampere reativo, essa componente, apesar de eu ter desenhado fora de escala aqui, é bem maior do que essa componente, o cateto oposto aqui. Então, quando a gente fizer a soma, o cálculo da hipotenusa, a gente vai ver que isso aqui é praticamente o valor de P mesmo, né? O nosso triângulo, na realidade, ele seria um triângulo com ângulo aproximadamente zero. Esse Q aqui é muito pequeno, eu estou exagerando aqui, mas, né, para vocês enxergarem, mas esse Q seria muito pequeno e, consequentemente, o θ também. Então, o S é praticamente igual a P e o θ é praticamente igual a zero. Tudo bem? E aí, a gente poderia escrever o S aqui como seno, né, o próprio P com ângulo de zero, ou seja, o S... ele tem praticamente, né, só componente real, ok? Então, isso aqui é praticamente igual a P, tudo bem? Por causa desses valores das reatâncias, né, essa composição do Q deu um número bem menor do que o P, e aí a gente tem essa aproximação. Tudo bem? Se a gente fizesse com outro método, usando a impedância, a gente teria que calcular o Z equivalente para esse circuito. Para esse circuito, o Z equivalente seria o paralelo, né, entre R, ZC e ZL. E aí isso aqui daria um pouco mais de trabalho para a gente calcular, né, porque a gente teria que fazer essa conta com o número complexo aqui, que é mais trabalhosa. A gente teria então que calcular o I fasor, ou, né, aqui a gente poderia até já calcular o módulo do I, pegando o módulo de Z, de V, pelo módulo de Z equivalente, e calcular o S, pegando V módulo RMS, I módulo RMS e o ângulo θ, que é o próprio ângulo aqui da minha impedância, ok? Só que esse cálculo pra gente, e aí, né, passado pro formato também, formato retangular, para achar o triângulo e poder desenhar como a gente fez aqui embaixo. É uma opção também, porém esse cálculo
envolvendo um número complexo, o equivalente paralelo aqui, seria um pouco mais trabalhoso do que esses cálculos mais simples que nós fizemos aqui. Mas é uma opção também. Ok? Então, nessa aula a gente viu algumas maneiras de encontrar o triângulo de potência para um circuito RLC misto em corrente alternada. Então, o que a gente deve fazer sempre? A gente sempre deve analisar o circuito e ver qual que é o caminho mais fácil. E escolher um método, ou achar as componentes, depois achar o S complexo, ou achar o S complexo na forma polar, né, através da definição, e depois achar as componentes. Então, a gente tem que fazer essa análise olhando as informações que foram dadas no problema. Tudo bem? Então é isso, muito obrigada e até a próxima.